Fala comigo, concurseiro! Bora começar mais uma aula aí pra gente se preparar adequadamente para o seu concurso. Você que vai fazer o concurso aí da Polícia Civil do Amazonas precisa conhecer um pouquinho sobre arquivologia. E eu, professora Ana Carolina, tô aqui hoje para explicar para vocês a parte mais importante da arquivologia. Todo mundo que vai fazer prova e que vai cair noções de arquivologia, vai pedir de vocês conhecimentos sobre esse mundo arquivístico, precisa conhecer a Lei 8159 de 91. Por quê? É a nossa lei maior em termos de arquivologia, nossa norma nacional que direciona a política nacional de arquivos públicos e privados. Então a gente vai começar compreendendo pela parte legislativa. É muito importante e muitas pessoas não sabem, na hora de estudar arquivologia, você verificar quais são as legislações voltadas para o tema. Muitas pessoas pensam que estudar arquivologia é apenas conhecer ali os conceitos de forma isolada e ficam buscando em materiais ou em teorias, mas na lei a gente tem muita informação e é isso que vai cair na prova de vocês, as informações que estão contidas nas legislações. Lógico, essa não é a única lei, né, pessoal? Existem muitas outras legislações a respeito de arquivologia, né? Dessas noções arquivísticas, dessa forma de cuidar aí dos documentos, de guardar os documentos, mas essa é a nossa norma de referência, a que é mais cobrada em concurso e a que eu acho que vocês conseguem extrair mais informações. Calma, não se assuste, se você nunca ouviu falar em arquivologia, não sabe nem por onde passa essa matéria, você vai conseguir compreender comigo aqui desde o começo. Então nós temos aí agora, né, 50 minutos mais ou menos para conversar um pouquinho. Hoje nós vamos falar apenas da parte teórica. É claro que a gente pode, pessoal, estar fazendo também exercícios, resolvendo questões, mas vai ficar para uma próxima aula. Por quê? Nós precisamos primeiro formar a base. Eu não conheço você, não sei em que nível você está, se você já estudou ou não arquivologia para algum concurso. Então, antes de fazer questões, você precisa conhecer a matéria. E aí, sim, se vocês gostarem dessa aula, se vocês quiserem, eu posso estar voltando aqui só com questões, ok? Então vamos começar, né? A gente vai falar hoje, então, como eu disse para vocês, dessa Lei 8159 de 91. Nós vamos trazer aqui alguns detalhes sobre a nossa Política Nacional de Arquivos. A arquivologia, ela é tida como uma ciência, como um estudo, né? Trazendo aí conjuntos, técnicas e procedimentos operacionais para o cuidado com os documentos, né? A forma de gestão dos documentos. Todas as instituições públicas, todas as instituições privadas e até mesmo as pessoas físicas como eu e você produzem documentos, recebem documentos. E alguns documentos a gente precisa guardar. Nem que seja por uma semana, por um dia, por um mês, a conta que você recebe aí na tua casa, né? Uma conta de água, uma conta de luz, enquanto você não paga, você precisa guardar, você precisa do código de barra para fazer a leitura do pagamento. Depois que você paga, às vezes você quer guardar como um comprovante, né? Deixar ali de cantinho para lembrar se você pagou mesmo, se alguém vier cobrar aquilo de você, você poder demonstrar juntamente ali com um comprovante de pagamento que você efetuou, que você não está em dívida. Isso é um documento, é um exemplo de documento e é um exemplo de por que a gente guarda. Porém, quando a gente fala principalmente de órgãos públicos, nós não estamos falando apenas de uma conta de água e uma conta de luz. Nós estamos falando de um volume enorme de documentos, que não são apenas, pessoal, no meio papel. Existem outras formas de gerir e de gerar documentos. Documentos podem ser gerados de diversas maneiras. E hoje em dia, né, a gente já tenta evitar um pouco o uso do papel e utilizar meios mais digitalizados, mas a forma que a gente gera ali um documento, por meio digitalizado ou não, por um meio, a forma que a gente grava aquele documento por um CD, por um pendrive, por um disquete, um HD externo, se a gente coloca aquilo na nuvem, isso tudo tem a ver com a gestão e a guarda dos nossos documentos. Seja o meu documento pessoal, seja o documento de uma instituição gigantesca, de uma multinacional. Nós precisamos cuidar para que esses documentos não se percam e estejam disponíveis para quando a gente precisar consultar as informações contidas neles. Então, essa lei, ela vai falar primeiro sobre uma proteção especial que deve ser dada aos arquivos. Então,
no primeiro artigo, né, no artigo 1º, a gente vai ter essa necessidade de proteção especial dos arquivos públicos. E quem que tem que fazer isso, essa proteção especial? A lei vem dizendo no artigo 1º que é dever do poder público essa proteção especial dos documentos de arquivo para preservação da administração, preservação, né, dos dados administrativos, preservação da cultura, para poder auxiliar ali no desenvolvimento científico. Então, quando vem perguntando para vocês na prova sobre os deveres do poder público, a gente vai saber, né, que o dever é de proteção especial, então é um dever do poder público. Eu vou anotando, vocês vão me acompanhando aí. Quem não gosta de anotar durante a aula, não tem problema. Depois eu dou uma afastadinha aqui antes da gente finalizar o bloco e você pode fazer um print aqui da tela, né? E salvar aí para você estudar depois. Então, é um dever do poder público essa proteção especial para cuidar o quê? Dar essa proteção especial nos fins administrativos, nos fins culturais. É uma preservação da cultura, né? É uma preservação do desenvolvimento científico. Isso tudo a lei vai trazer aí para vocês logo no artigo 1º. E vai dizer que essa proteção especial também tem por objetivo a prova, né? Provar para dentro da administração pública e também trazer informações. Dentro da arquivologia, pessoal, a gente fala em funções e finalidades de um arquivo. Então, o arquivo ele serve à administração e ele também serve de prova futura, né? Ele vai demonstrar ali todas as atividades que foram realizadas e que foram documentadas. Se eu tenho uma informação, essa informação foi registrada em um documento, eu preciso saber se é uma informação que eu vou guardar, que eu vou utilizar ao longo do tempo, se eu vou precisar consultá-la novamente, e esse meu arquivo, que é esse conjunto de documentos, precisa estar sempre organizado de uma maneira que eu consiga localizar isso facilmente. Então, vamos visualizar essa importância do arquivo e de conhecer a arquivologia. E lembrando a arquivologia como esses conceitos, técnicas, princípios que vão ser empregados ali para melhorar o funcionamento de um arquivo, especialmente dos arquivos públicos, né? Nós estamos fazendo estudos para um concurso e o concurso espera que você tenha esse conhecimento para que quando você lide no seu dia a dia com documentos públicos, você saiba como agir dentro da lei, ok? Então, no artigo 1º a gente vai ter, como eu disse, essa proteção especial, que é um dever do Estado, né? A proteção especial dos arquivos públicos é um dever do Estado para poder garantir aí os dados referentes à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e com esses objetivos de fazer prova e de manter informações. Isso está, como eu disse para vocês, no artigo 1º. Quando a gente vai para o artigo 2º, as coisas começam a ficar mais claras em termos de arquivologia. Porque a gente está falando arquivologia, arquivo, mas o que é esse bendito desse arquivo? E aí no artigo 2º, a gente vai ter na nossa legislação o conceito de arquivo, como sendo o conjunto de documentos produzidos e recebidos A gente também chama isso na arquivologia, essa junção do produzidos e recebidos, nós chamamos também de acumulados. E produzidos e recebidos por quem, pessoal? Produzidos e recebidos pelas entidades, né? Aí essas entidades aí nós vamos entender como os órgãos do poder público, como pessoas para fins de arquivologia, né? Quando a gente fala das entidades mantenedoras de um arquivo, a gente vai entender como entidades aí
do poder público, nós vamos entender como empresas privadas, nós vamos entender como um comércio, como entidade familiar, né? Então, uma família que guarda um arquivo, como uma única pessoa, né? Uma pessoa física. Todo mundo que conseguir produzir e receber documentos, seja empresa privada, seja um órgão público, seja uma única pessoa, seja uma família, ela vai ter um arquivo. Por quê? O arquivo é justamente esse conjunto de documentos. Então, tudo que eu faço, que eu emito e tudo que eu recebo, tudo que eu estou acumulando, imaginem comigo aí uma caixa, uma gaveta, uma pasta na sua casa. Tudo que você tem de documento que você vai recebendo ali, guardando ao longo do tempo, guardando porque você precisa consultar, guardando porque você precisa guardar para o resto da sua vida, guardando porque é importante para você, porque tem um valor sentimental, isso tudo vai formando ali o seu conjunto de documentos, tá? Você produziu, você criou, ou você recebeu ele de alguém. E aí a lei vem falando também sobre essas entidades, né? Então as entidades ali, foco da lei, lógico que serão as entidades públicas, né? A gente vai lidar mais com arquivos públicos. Mas nós vamos ver ao longo das aulas que entidades privadas e pessoas físicas também podem ser de interesse dessa legislação. Pode ser que arquivos meus, arquivos seus, se tornem de interesse público, olha só, e façam parte de um arquivo público. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, é um conjunto de documentos produzidos e recebidos por entidades, né, com uma atividade específica, ou seja, eu tenho um vínculo com a atividade que é realizada. O meu documento, ele não é produzido aleatoriamente. Então, eu tenho um escritório. No meu escritório chega um jornal. Jornal é um documento. Mas aquele jornal que chegou no meu escritório tem correlação com as atividades que eu realizo no meu escritório? Se sim, vai fazer parte do meu conjunto de documentos. Se não, não é um documento arquivístico. Nem todo documento tem ligação com o arquivo, ok? Então, tem que ter a ver com atividades específicas realizadas pela entidade e também vai dizer para mim que esse conjunto de documentos pode ter qualquer suporte ou ser de qualquer natureza. Aqui a gente tem pontos importantes para compreender. Nós estamos falando que arquivo é o conjunto de documentos. Mas o que é o documento? Pessoal, documento para a arquivologia são as informações que eu registro em um suporte. Então, por exemplo, eu tenho um contrato. Tá? Um contratinho aqui, redigido, sei lá, um contrato de compra e venda, um contrato de locação. Contrato eu posso ter, você pode ter aí na sua casa, é um documento simples da gente imaginar aqui para dar exemplo na nossa aula. No meu contrato, o que faz o meu contrato ser um documento? O fato de conter informações, que é tudo que está escrito nele, informações são os dados que eu processo e desses dados eu extraio ali coisas importantes, coisas relevantes. Então, o que é um dado? Eu digo para vocês, 22 de março de 2021, tá? 22/3/2021. O que é isso? O que é essa data quando a gente faz o raciocínio arquivístico? Esta data é um dado, tá? Então, isso aqui é um dado. Um dado de forma isolada não tem significado nenhum. Para mim pode significar uma coisa, pode ser, por exemplo, o aniversário de uma tia. Para você pode significar outra coisa, pode significar a data do seu casamento. Para outra pessoa pode significar o dia do fechamento de uma empresa. Então, um dado isolado não significa nada dentro da arquivologia ainda. Quando eu pego esse dado,
processo esse dado e transformo numa informação, eu começo a desenvolver algo que é de interesse da arquivologia. Vamos processar esse dado? 22 de março de 2001 é a data em que eu assinei o meu contrato de compra e venda. Olha, esse dado passa a entrar aqui, ó. Então, data da assinatura, 22/3, de 2021. Eu peguei um dado isolado, processei esse dado, inserindo na minha realidade e gerando uma informação. Quando eu pego esta informação, data de assinatura do contrato, e insiro essa informação no que a gente chama na arquivologia de suporte, eu estou gerando um documento. Tá, professora, entendi quase tudo. O que é o bendito do suporte agora? O suporte, pessoal, nada mais é do que o meio que eu utilizo para guardar essa informação. Então, no meu contrato aqui que vocês estão visualizando, o desenho que eu fiz, o contrato entre A e o B, que o objetivo é a locação do imóvel na rua tal, com essas e essas cláusulas, onde que eu anotei essas informações? No exemplo mais simples que a gente tem de documento, essas informações foram anotadas num suporte papel. O papel é o suporte. Imaginem, eu estou segurando algo e vou jogar um amontoado de informações. Esse algo é o papel, suporte. As informações que eu vou fazer conter nele. Quando eu junto essas duas coisas, eu tenho o que a gente chama na arquivologia de documento. Para esse documento ser um documento arquivístico, o que falta? Falta este documento ter correlação com a atividade específica realizada pela entidade ou pessoa. Ok? Conseguiram compreender comigo esse exemplo? Então, o único suporte que eu tenho, pessoal, é o papel? Não. Antes de existir o papel, há muito tempo atrás, as pessoas já registravam informações relevantes. Nós temos aí citações dentro dos nossos estudos, principalmente quando a gente vai estudar direito, ou o desenvolvimento da história da humanidade, ou a questão do desenvolvimento dos direitos humanos, que eu falo muito em outras aulas minhas aqui. A gente fala sobre lei de Italião, lei das 12 tábuas. Lei das 12 tábuas foram registradas aonde? Nesse papel bonitinho que a gente conhece? Não. Nós podemos citar como exemplo de suportes mais antigos, pedra, papiro, nós podemos citar madeira. Tudo que se utilizava para registrar uma informação era considerado suporte. E ainda hoje é assim. O papel é de fato mais utilizado, mas eu posso utilizar dos meios digitais, dos meios eletrônicos. Então, quando eu faço ali um arquivo em ponto PDF, que eu dependo de um outro aplicativo para abrir e fazer a leitura, eu estou falando de um documento do meio digitalizado. Quando eu tiro uma foto e produzo uma imagem, eu também estou falando de um documento. Fotografia é documento, filmes são documentos, gravações sonoras são documentos. Então, não tenham em mente, na hora de responder uma questão de arquivologia, que documento é apenas papel. Documento vai muito mais além. Documento é a informação, e essa informação é relevante, ela tem relação ali com o arquivo, registrada em qualquer suporte. E esse suporte vai desde o papiro, desde a pedra, até os meios mais tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Então, todos os meios de registro de informação são válidos e aceitos. Dentro da arquivologia, a gente estuda os básicos, assim, para ter uma referência, Então, a gente estuda ali os gêneros textuais, que são esses gêneros escritos em papel, os gêneros cartográficos, que é, por exemplo, quando eu tenho uma imagem reduzida num suporte ali, quando eu faço um mapa, quando eu faço o desenho de uma bacia hidrográfica, quando eu faço a planta de um imóvel, isso é um documento, e é um documento que a gente chama de cartográfico. Eu tenho os documentos iconográficos, que representam as imagens estáticas,
impressas, eu tenho os documentos sonográficos, que são os registros sonoros, eu tenho os documentos filmográficos, que são as imagens registradas em movimentos, que vocês podem lembrar aí de um filme, por exemplo, tenha som ou não. Eu tenho várias formas de fazer esse registro em suporte. CD é suporte, disquete é suporte, pendrive é suporte, HD é suporte, papel é suporte. Papel não é o único, ok? E o que temos de mais importante na arquivologia, pessoal? O suporte ou a informação? Eu sempre pergunto isso nas aulas, porque é pergunta de prova. Eu tenho uma informação, o que eu não posso perder dentro do meu documento? Se eu sei que o documento é a junção de informação com suporte, o que eu nunca vou poder perder? Eu nunca vou poder perder, pessoal, a informação. O que eu tenho de mais importante é a informação. Isso significa que se a prova perguntar para você se você pode mudar o suporte, a resposta é sim. Inclusive, você pode evoluir o suporte. Se você tinha algo registrado em papel, e você, através dos novos meios tecnológicos, verifica, por exemplo, possibilidades de microfilmagem, que já nem é tão atual mais, ou de digitalização válida de um documento, o seu documento pode se tornar um documento eletrônico ou digital. Ele vai mudar o suporte, mas a informação permanece. A informação é sempre o componente mais importante do documento. O suporte é alterável. Tenham isso em mente para conseguir responder as questões de prova, ok? Dito isso, pessoal, a gente consegue compreender o que é um arquivo, e isso está descrito no nosso artigo 2º da lei. Então, ele vem falando que é esse conjunto de documentos produzidos e recebidos, que a prova pode chamar para vocês de acumulados, por entidade ou pessoa, para uma atividade específica, em qualquer suporte, em qualquer natureza, ok? E esses documentos, eles precisam ser guardados de uma maneira em que eu consiga fazer esse controle de prova e de informação. Como eu vou saber qual é a forma de guardar, qual é a melhor técnica, quais são os princípios que eu vou aplicar? Eu vou saber isso através da arquivologia. E a administração desses documentos e desses arquivos, que são os conjuntos de documentos, eu vou fazer através do que a gente chama de gestão documental. Gestão, gente, nada mais é do que administrar. Concordam comigo? Pensem comigo, gestão de empresas. A gente está falando de quê? De gerir, de administrar uma empresa. Gestão de pessoas, nós estamos falando de cuidar ali, de administrar as pessoas que compõem a empresa, que compõem o órgão, que compõem uma instituição. Então, gestão é administração, tá bom? De documentos, que são o quê? Os documentos do arquivo. Como que eu vou fazer essa gestão de documentos? A legislação vai falar para mim no artigo 3º, e vocês podem abrir aí a lei e conferir comigo, que eu vou chamar a gestão de documentos de conjunto de operações. Deixa eu apagar aqui para ficar menorzinho. Conjunto de operações. A gestão de documentos, essa administração, vai ser um conjunto de operações que eu vou fazer com uma finalidade específica, que é gerir ali, né, administrar a produção, o uso, a tramitação, a avaliação e o arquivamento. Observem comigo que a lei está dizendo para mim que eu preciso cuidar, administrar, gerir o meu acervo documental, o meu conjunto de documentos, o meu arquivo, desde a produção até o arquivamento. Eu vou fazer através de 5 tarefas, né? Que a gente chama isso aqui, né, de tarefas
da gestão documental, que será a produção. Então, sim, terão regras, pessoal, para se produzir documentos. Nós não vamos sair criando documentos à torta e à direita. Nós vamos pensar, nós vamos agir com racionalidade, nós vamos ter dentro da arquivologia modelos de, não dentro da arquivologia, mas dentro das normas de arquivologia, dentro das orientações arquivísticas, modelos de formulários, padronização de criação de documentos. Para quê? Para não gerar documentos em massa, documentos excessivos e documentos desnecessários. Então, por exemplo, você vai ingressar aí na Polícia Civil. Um ano depois da sua posse, você vai ter direito a férias, e serão férias bem vividas. Você vai ter juntado ali um dinheirinho bacana e vai fazer aquela viagem dos seus sonhos. Como você vai fazer esse pedido de férias? Você vai escrever uma cartinha, vai mandar um e-mail, vai falar, eu quero minhas férias porque eu tomei posse, é meu direito e pronto. Não. A instituição para a qual você vai prestar os seus serviços, a instituição a qual você vai se vincular, que você vai ser aí um servidor, ela tem um formulário, e eu nem preciso conhecer, a Polícia Civil do Amazonas para saber, mas todo órgão público vai ter aí um formulário chamado requerimento de férias. Esse formulário, ele não vai ser livre, ele não vai ser totalmente discricionário para você escrever o que você quiser, do jeito que você quiser. Ele vai ter ali os campos principais, as perguntinhas básicas que você tem que responder, e todos vão ser padronizados. Se você pedir férias, vai ser igual ao coleguinha pedindo férias. Eu não preciso me despender ali, demandar tempo para ler, compreender a forma que um pediu, a forma que o outro pediu, até eu entender o que a pessoa está querendo, quer férias. Não, existe já requerimento de férias. Vai vir perguntando qual que é a data que você ingressou, qual que é a data que você tomou posse, para poder saber ali se você tem direito a férias, qual que é a data que você pretende tirar férias, por quanto tempo, 30 dias, 10 dias, 15 dias, a partir de que dia você vai tirar férias, seu gerente, sua chefia, seu delegado, sua autoridade imediata ali autorizou isso? Então, cadê a assinatura dele? Você que está pedindo mesmo, cadê sua assinatura? Coisas básicas que vão conter ali num requerimento de férias. Isso tudo, pessoal, dentro da arquivologia, estará previsto dentro da tarefa de produção documental. Então, a arquivologia, ela não vai ter esse formulário, Não existe aí um manual de arquivologia onde você vai pegar esse formulário modelo e vai implantar na sua instituição ou na sua empresa. O que existe é a arquivologia dizendo, tenham formulários padrões, utilizem esses documentos de forma padronizada, consigam concatenar as informações, organizar as informações. Nós vamos ter o quê? Orientações, instrutivos, ideias para você poder gerir melhor o seu arquivo. Dentro da produção, esse seria um exemplo, mas também temos a forma de tramitação. Então, dentro da gestão documental, na tarefa de tramitação, nós vamos ter aí algumas dicas para que as empresas trabalhem com protocolo, com controle, com anotação de como está a movimentação, o andamento desse documento, onde ele foi, estava na secretaria A, foi para a secretaria B, está na mão do fulano, passou para a mão do Beltrano, um acompanhamento desse documento. O uso desse documento, existe uma forma de manusear. A avaliação, que é aquele processo onde a gente faz uma análise se eu preciso ou não preciso guardar esse documento, e o arquivamento, que é de fato como eu vou guardar esse documento. Para arquivar também temos formas específicas, temos até materiais específicos, caixas específicas, pastas específicas onde guardar ou não certos tipos de documentos, tá bom? Então, essas são as 5 tarefas que vem falando para a gente na lei, que devem ser feitas nas fases corrente e intermediária, para guarda permanente ou
eliminação. Vocês sabem o que é isso? Não sabe? Segura aí que no próximo bloco eu vou explicar para vocês, ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso estudo de arquivologia. Estamos falando sobre a Política Nacional de Arquivos, a Lei 8159 de 91. Eu estava dizendo para vocês que essas tarefas, que vem falando na gestão de documento, a lei indica que elas vão ser feitas na fase corrente e intermediária, visando ali a eliminação dos documentos ou a sua guarda permanente. O que seria isso? Fases corrente, intermediária, eliminação, guarda permanente. A lei vai dizer pra gente daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando sobre a teoria das 3 idades. Então segura a curiosidade aí. Mas eu posso adiantar para vocês que alguns documentos a gente guarda por um tempo, outros a gente guarda de forma permanente e outros a gente vai jogar fora. O jogar fora é justamente o que a lei chama de eliminação, ok? Então, o que a gente tem aqui dentro do artigo 3º é a explicação do que vem a ser gestão de documentos. Gestão de documentos, pessoal, é uma matéria muito extensa. Dá para falar dela sobre horas e horas. Dentro do nosso curso regular aqui do Monster, nós temos várias aulas só para falar sobre a gestão documental, porque a gestão a gente vai dividir dentro dessas tarefas, vai compreender essas fases, vai disseminar ali para vocês o conhecimento sobre cada uma dessas fases, como se deve agir, como classificar um documento, como arquivar um documento, como conservar, preservar e até mesmo restaurar um documento se ele for danificado. Isso tudo a gente estuda dentro da gestão de documento. É um tema importantíssimo para quem vai fazer concurso que vai cair arquivologia. Por quê? Esse tema é um dos mais cobrados em prova. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas fases nas teorias das 3 idades, mas eu preciso que vocês entendam que a gestão documental é esse conjunto de operações, incluindo aqui essas tarefinhas dentro dessas fases. E dentro dos artigos 4º a 6º,
eu vou ter aqui um pouquinho sobre o direito de informação. Sim, pessoal, a lei vai trazer para a gente que, além de ser dever do poder público, como a gente disse aqui em cima, essa proteção especial dos documentos de arquivo, as pessoas também terão direito a acesso a essas informações. Lembra? Prova e informação? Serve de prova para a administração e de informação para a administração, mas também para terceiros. Os terceiros, né, eu, você, qualquer pessoa, pode pedir informação sobre os documentos de arquivos públicos. Posso pedir sobre os documentos de arquivo privado? Se cair na prova para você, como que você responde isso? Olha, você vai responder que os arquivos privados não são de acesso público. Tá? Dependendo, se a gente tiver uma correlação do documento de arquivo privado com o órgão público, então, por exemplo, eu quero acesso a documentos de uma empresa. Bom, a empresa é privada, você não tem direito a esse acesso. Não, mas essa empresa participou de uma licitação. Essa empresa é prestadora de serviço público. Essa empresa ela é concessionária de serviço público. Eu gostaria de ver especificamente para saber sobre o vínculo com a administração pública. Aí, beleza, você pode pedir. Por que eu sei disso e como você vai saber melhor sobre isso? Porque a lei de 91 vem indicando que deverá ser regulamentado isso. E isso foi regulamentado. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos falando então dos artigos 4º a 6º, tá, pessoal? E esse direito à informação, ele foi regulamentado pela Lei 12.527 de 2011, que é a lei, a gente chama aí de Lei de Acesso à Informação. Lei muito importante para todo concurseiro, tá? Pode ser cobrado aí dentro de direito constitucional, por exemplo, pode ser cobrado aqui na arquivologia, pode eventualmente ser cobrado para vocês detalhes sobre essa legislação e seria bom, Fica aí a dica da professora, vocês darem uma lida neste conteúdo, legislativo, dar uma verificada na lei que ela traz muita coisa bacana que você pode aproveitar para a arquivologia, mas também para constitucional. Então essa lei ela vai dizer para a gente sobre as regras de acesso à informação, como que eu peço, qual que é o prazo da administração para me responder, o que eu posso pedir, o que eu posso ou não ter acesso. E aqui na nossa legislação da política nacional vem falando um pouco sobre o sigilo. Olha, vai ter uma lei, e de fato tivemos em 2011 aqui, nós temos a Lei de Acesso à Informação, mas algumas informações serão sigilosas. E quem violar esse direito a sigilo vai sofrer aí, as sanções dentro das esferas civil, penal, administrativa. Existe essa previsão no artigo 6º. E também pode ser que caiba indenização por um dano moral ou material causados pela violação de sigilo. Então, temos o direito à informação, mas algumas informações são sigilosas e a violação desse sigilo, quando ele é conhecido, pode gerar aí sanções, nas 3 esferas, mas também pode gerar direito à indenização. Isso tudo vocês encontram aqui do artigo 4º ao artigo 6º, ok? Então é importante a gente saber disso, porque o sigilo, e a gente vai ver na Lei de Acesso à Informação, quando a gente faz a leitura ali, o sigilo ele vem conhecido desde o começo, desde essa tarefa aqui de produção ou de tramitação, passa pelo uso aqui, porque o documento ele já vai se mostrar desde o momento ali de recebimento no setor de protocolo, sigiloso ou ostensivo. Documento ostensivo é aquele que qualquer pessoa pode abrir. Então a pessoa recebeu ali, ela vai abrir, vai lançar no seu protocolo a data que ela recebeu, o nome de quem elaborou o documento, quem enviou, para quem que é o documento, qual que é o assunto do documento. Ela pode fazer várias descrições que ajudam o serviço e o funcionamento do protocolo e o controle desse documento para melhorar a gestão documental. Porém, quando esse documento ele é sigiloso, e aí ele vai poder ser reservado, secreto ou até mesmo ultra secreto de acordo com a lei, e isso vai fazer com que se variem os prazos ali de sigilosidade entre 5 e 50 anos. A pessoa que recebe isso não vai poder abrir, não vai poder ler, não vai poder ter acesso.
determinados grupos de pessoas já pré-definidos é que vão poder conhecer o teor desse documento, né? Então, por exemplo, um documento da Marinha Nacional dirigido ao presidente. É lógico que o documento, ele não chega diretamente na mão do presidente, ele vai passando por várias pessoas, existe um setor, você protocola, né, até aquilo ele chegar na mesa do presidente, só que ele vai chegar sigiloso. Na hora de fazer o protocolo, a pessoa que trabalha lá, o servidor, não vai poder abrir, não vai poder registrar no seu caderno sobre qual que é o assunto, um resumo dos fatos, não vai poder fazer isso. Ai, mas isso é bom para gestão documental, porque ele sintetiza as informações. Ok, quando é ostensivo. Se a prova veio contando para você um caso de um documento, demonstrando que ele tem informações sigilosas, você vai responder com segurança que o protocolo não pode abrir aquele documento, ainda que pareça correto para a gestão documental. O documento é sigiloso, vai respeitar o sigilo, ok? E pior, se o servidor vaza alguma informação, além de abrir, ele vaza alguma informação, isso gera um prejuízo ali, ele vai ainda ter essa possibilidade do artigo 6º de ter que indenizar moralmente, materialmente e responder ali nas esferas. Então, se eu conheço, se eu sei que tem uma lei federal que traz a Política Nacional de Arquivos, eu sei que tem uma outra lei sobre acesso à informação, eu trabalho mexendo com esses documentos, nessa tarefa ali de protocolo, nessa tarefa de tramitação dos documentos, eu sei que eu não posso abrir, eu abro e ainda divulgo a informação, vou sofrer sanções principalmente administrativas, em decorrência do cargo, mas eventualmente também as de natureza cíveis e penal, ok? Então, direito à informação também está na Lei 8159. A Lei 8159 vai trazer depois pra gente, lá nos artigos, no artigo 7º, né? Especificamente sobre os arquivos públicos. Ela vai dizer para a gente o que vem a ser arquivos públicos, porque vejam, a lei, ela pode regular arquivos públicos e privados. Você que tem uma empresa, nada te impede, e aliás seria excelente se você fizesse isso, de exercer uma gestão documental, de aplicar as técnicas, os princípios da arquivologia para gerir os documentos. Empresas grandes costumam fazer isso e outras empresas costumam até mesmo prestar esses serviços de arquivologia. Então, imaginem um banco, uma multinacional, empresas que lidam diariamente com muitas informações. E mesmo que sejam do âmbito privado, elas precisam gerir essas informações. Mas a nossa lei, a nossa política e principalmente o nosso concurso, já que a gente quer ingressar no setor público, sempre vai voltar as questões, as perguntas, mais para o âmbito público. Então, a gente precisa saber muito sobre os arquivos públicos. E o artigo 7º vai dizer para a gente que arquivos públicos são aqueles do âmbito federal, vê se fica um pouquinho maior para vocês, do âmbito estadual, do âmbito distrital, do âmbito municipal. Nas suas funções, quais funções? Nas funções legislativa, executiva e judiciárias. O que vai dizer para mim é que todos os arquivos, ou seja, todos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, sejam eles do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciários, são considerados arquivos públicos. Só isso, professora, isso eu já sabia, é o óbvio. Arquivo público é tudo aquilo que um órgão público produz. Pera, tem mais. Também é considerado arquivo público o de entidades privadas que tenham aí correlação, né, que fiquem encarregadas das informações
de interesse público. Então, pensem comigo. Eu tenho uma empresa privada. Essa empresa privada trabalha para... é uma empresa privada, mas que presta serviços para os órgãos públicos. As informações produzidas referentes a esses serviços dos órgãos públicos são informações de arquivos públicos. Ok, eu tenho ali uma empresa, pode ser uma empresa pública, pode ser uma sociedade de economia mista, que produz ali documentos e que tem o seu conjunto de documentos ou seu arquivo considerados como públicos. O que acontece se essa empresa fechar? O que acontece se essa empresa acabar? O que eu faço com esses arquivos? A lei vem dizendo para a gente, no artigo 7º, que nós vamos transferir esses documentos, nós vamos recolher esses documentos e ele vai integrar o arquivo público. Então, não é porque uma empresa acaba que a gente perde completamente o vínculo dos documentos. Se esses documentos são de interesse público, se tem uma correlação ali com o serviço público, esses documentos precisam ser guardados. Vão ser guardados para sempre? Não necessariamente, mas precisam pelo menos respeitar ali o que a gente chama nas instituições de tabela de temporalidade, tá? Existe um tempo para a guarda dos documentos e existe uma definição de quais serão eliminados e quais serão guardados permanentemente. Isso a gente vê aqui na nossa teoria das 3 idades. É outro tema muito cobrado em concurso, pessoal. E a gente tem que ficar atento, porque é um assunto que é simples, é tranquilo de compreender e às vezes as pessoas trocam os conceitos. É aqui que a gente vai falar sobre essas fases que a gente viu na gestão documental. A teoria das 3 idades vai dizer para mim que eu tenho uma fase corrente, uma fase chamada intermediária e uma fase chamada de permanente. Na nossa legislação, a gente vai encontrar isso no artigo 8º. O artigo 8º, na verdade, do 8º ao 10º, acho que a gente pode... apaguei informações aqui. Vou escrever de novo, que depois, se vocês quiserem printar, né? Do artigo 8º ao 10, nós vamos encontrar aqui a respeito dos detalhamentos dessa teoria das 3 idades. Por que nós chamamos de teoria das 3 idades? Porque a gente diz que a primeira fase ou idade, que é essa corrente, porque a gente diz que essas fases aqui também podem ser chamadas de idade. A gente pode chamar de fases ou idade. Então, a gente diz aqui primeira, segunda e terceira idade, né? Então, na primeira idade, ou o que a gente chama também de fase corrente, são aqueles documentos de uso, segundo a lei, frequentes. Eu estou movimentando aqueles documentos, eu estou precisando daqueles documentos naquela hora. A tramitação daqueles documentos, ela é real, ela existe. O documento está sendo utilizado o tempo todo. Você, servidor, está trabalhando na Polícia Civil aí e está analisando, trabalhando, cuidando de um inquérito específico. Esse inquérito, enquanto você está mexendo com ele, enquanto você está ali toda hora movimentando, ele está no que a gente chama na teoria das 3 idades de fase corrente. Na teoria das 3 idades, nós também vamos ter a fase intermediária. Essa fase intermediária diz que existe um pouco uso, mais prova. Eu tenho pouco uso do documento, mas ele ainda serve de prova das minhas atividades. O conjunto de documentos não serve para demonstrar as informações, mas também as atividades específicas daquela instituição, daquela entidade. Então, eu estou dizendo que eu não estou mexendo no documento. Então, vejam, eu tenho um inquérito, eu estava movimentando, estava levantando informações, a investigação estava em curso. Porém,
terminou-se a investigação, o delegado fez ali a sua parte, indiciou ou não indiciou, e aquele inquérito vai dar base, ele dar suporte agora para o Ministério Público, eventualmente iniciar uma ação penal, oferecer denúncia, etc. Esse inquérito em si, sem pensar no processo como um todo, essa informação ela passa a ser de pouco uso para a delegacia, para a Polícia Civil, mas ainda serve de prova. Ainda tem dados ali que a gente precisa. Agora, vamos dizer que passados 30 anos eu não precise mais daquele inquérito. Já foi resolvido, já foi denunciado, já foi condenado, tudo já foi feito, não tem mais possibilidade de nada, de rever nada. Então, eu penso o seguinte, eu não conheço, especificamente a legislação arquivística da Polícia Civil do Amazonas e não sei como funciona aí a questão de eliminação de documentos. É só um exemplo, tá, pessoal? E a prova também não vai pedir nada para vocês específico. A prova pede noções de arquivologia, porque você não está fazendo um concurso para arquivista, então você não precisa conhecer estes detalhes. Eu também não conheço do Amazonas. Mas vamos dizer que nós tenhamos uma legislação no Amazonas a respeito dessas 3 idades, nós tenhamos aí uma tabela com a temporalidade, com os prazos de guarda dos documentos, que me digam que após 30 anos, por exemplo, então passou 30 anos, os inquéritos podem ser eliminados. Ou seja, eu estava aqui na fase corrente, utilizei bastante o inquérito, terminei, concluí, delegado foi lá, fez seu relatório, indiciou, passou para a fase intermediária, ficou guardado lá para uma eventual consulta, se precisasse. Passou 30 anos, eu posso jogar fora, de acordo com a tabela de temporalidade da instituição. Exemplo, 30 anos eu vou eliminar. Agora, digamos que nessa tabela de temporalidade diga que quando o inquérito se tratar de criança e adolescente, exemplo, tá, pessoal? Eu vou guardá-lo permanentemente. Então, eu tenho dentro da fase intermediária 2 opções de destinação do documento. Ou eu faço a eliminação, ou eu faço a guarda permanente. Se eu fizer a eliminação, eu estou dizendo que eu vou jogar fora, que eu vou descartar. Agora, se eu identifico que esses documentos, eles têm valor probatório, histórico, informativo, que precisam perdurar sem prazo definido, que eu preciso guardar indeterminadamente, eu vou dizer que eu estou levando ao arquivo permanente. Arquivo permanente, então, a fase permanente, a terceira idade, a idade permanente, ou o que muitos chamam de arquivo morto, na verdade, nada mais é do que o conjunto de documentos que eu entendi que não podem ser descartados nunca, porque além das informações base ali, a prova que se fez, as investigações, o material que foi colhido, os exames realizados, eu ainda tenho valor histórico, um valor cultural, um valor que pode servir de informação para o futuro, para pesquisa, então eu vou guardá-lo no arquivo permanente. Eu posso, então, dentro da fase intermediária, jogar fora ou guardar permanentemente. O que define para mim a teoria das 3 idades? Como que eu vou saber se é de uso corrente, se é de uso intermediário, se é de uso permanente? Se eu passo aqui da fase corrente direto para a fase permanente, ou se eu passo primeiro da corrente para a intermediária e depois eu passo para a permanente? Como que eu vou saber isso? Essas informações, elas vão estar previstas no que a gente chama, e eu já falei aqui com vocês, de tabela de temporalidade, que rende uma outra aula, gente.
muito específica, né? A gente pode conversar depois sobre o assunto, mas é algo muito específico, a gente vai entender aí os prazos de guarda, como que funciona, o que tem que ser avaliado. Existe uma comissão para criar essa tabela, é preciso criar isso através de forma legislativa, tem todos os detalhes, né, que a gente precisa conhecer melhor. Mas esses prazos, se eu guardo por 5, por 10, por 15 anos, se vai para o arquivo permanente, se eu deixo ou não no intermediário, se eu jogo fora, isso tudo vai estar previsto aí numa tabela de temporalidade que cada instituição vai elaborar de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua realidade arquivística. Além disso, o que mais que eu tenho, professora, na lei que seja aí importante para o meu estudo? Vejam, por favor, o artigo 12. O artigo 12, ele vai falar sobre os arquivos privados. E ele vai dizer que arquivos meus, seus ou de uma família podem ser considerados públicos. Vai haver o que a lei chama de interesse público ou social. Alguns documentos, algumas pessoas são notórias, são relevantes para a sociedade brasileira e a gente entende que esses documentos precisam ter caráter público. Por quê? Um documento público, de acordo ali com o artigo 10º, ele é, por exemplo, inalienável, ele não pode ser desmembrado do arquivo. Existem critérios, né, de guarda desses arquivos públicos, um cuidado e um dever do poder público dessa proteção especial. Então, Oscar Niemeyer, por exemplo, foi uma pessoa, uma figura muito relevante para a sociedade brasileira. Com suas obras, né, seus desenhos, ele desenvolveu ali Brasília, por exemplo. Faz parte da nossa história, a criação de uma cidade do zero. Ele tem uma colaboração muito grande na história do Brasil. É óbvio que todo esse acervo, esses desenhos, essas informações do Oscar Niemeyer são privadas, mas elas podem e foram transformadas em informações de interesse público e social. Então é feito um decreto, né, um decreto presidencial, onde fica determinado que o arquivo daquela pessoa passa a ser de interesse público e social, né? E aí esse decreto dá outras qualidades para o documento. Um arquivo privado, por exemplo, nunca vai poder ser vendido separadamente. Então eu estou vendendo hoje, eu sou a filha do Oscar. É claro que o arquivo ele passa a compor a ideia de arquivo público, mas ele pode continuar ali sob a guarda da família, por exemplo. Então eu sou filha do Oscar Niemeyer e alguém me procura e diz: olha, eu gostaria muito de comprar aquele desenho de Brasília. Você me vende só ele? Ela não pode vender. Por quê? O conjunto de documentos, ele pode até ser alienado, mas um documento isolado não. Isso tem a ver com um princípio da arquivologia, né, que diz que a gente precisa manter os documentos íntegros, a integridade do arquivo, manter o arquivo no seu fundo original, manter a junção dos documentos. Então, são princípios, né, que não é o foco dessa aula hoje, que precisam ser respeitados ali. Outra coisa, eu posso vender o meu acervo arquivístico, né, ou no caso o acervo arquivístico do meu pai, Oscar Niemeyer, mas quem compra não pode levar para o exterior. Mesmo se eu não quiser vender e eu vou me mudar para a França, por exemplo, eu cuido desses arquivos. Eu não posso levar esses documentos de arquivo, porque eles são de interesse público, não pode sair do país. Isso tudo está onde? Na nossa legislação, né, da política nacional. Então, alguns detalhes interessantes aí para serem cobrados em prova são a respeito desses arquivos privados que passam a ser de interesse público. E aí vai ter regras sobre, né, como a gente disse, a alienação, né, a venda dessas coisas, a respeito da retirada do país, a respeito da integridade do conjunto de documentos e não apenas de um documento. Isso tudo vai estar previsto aqui pra gente na lei. E por fim, pra gente encerrar essa aula aí, nós vamos ter também a respeito da organização, da administração dos arquivos
públicos. Então nós vamos ter ali o que faz parte, o arquivo que é federal, o arquivo que é estadual, arquivos de eventuais territórios, né? A gente não tem hoje, mas pode ser que se criem, arquivos dos municípios. Aí vai falar um pouco sobre o arquivo nacional. Então eu oriento vocês a darem uma lida no artigo 18. Arquivo Nacional é um tema muito importante para a nossa prova, né? Quando a gente faz prova de noções arquivísticas, é importante compreender um pouco sobre o Arquivo Nacional. E para além disso, virão ali algumas regras sobre o sigilo, que na verdade elas foram revogadas pela nossa Lei de Acesso à Informação, e algumas orientações gerais sobre o prazo de vigor, ali quando que entrou em vigor e etc. Mas a lei é de 91, então já está tudo certo, não cabe perder tempo com isso. Indicados os artigos e dado um resumo para vocês, eu fico um pouco mais tranquila a respeito dessa lei. Só espero que vocês deem uma lida também, é importante dar uma lida na lei em si para compreender os conteúdos, e desejo boa prova, boa sorte, bons estudos. Em breve eu estarei aqui novamente trazendo outras dicas para vocês. Sigam o Monster, ativem as notificações aí no canal para vocês não perderem nenhuma aula. Espero vocês na próxima. Até mais!